Olá, seja muito bem-vindo a um fórum. O Brasil tenta sair de uma das maiores recessões da história. O PIB caiu 3,8% em 2015 e 3,6% no ano passado. Uma retração de 7,2% nesses 2 últimos anos. É a pior da história num biênio. Em tempos de crise, o contrabando tem que papel nos números da economia? O contrabando não gera emprego formal nem impostos. A qualidade do produto também não costuma ser a ideal. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação estima que 40 bilhões de reais deixam de ser pagos em tributos todos os anos. E o Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade calcula que o contrabando deu prejuízo de 130 bilhões de reais só no ano passado, a setores como tabaco e vestuário. Para discutir esse assunto e esses números, estão aqui comigo o procurador Francisco Guilherme Bassos, coordenador criminal da Procuradoria da República no Distrito Federal, e também o assessor econômico da Federação do Comércio do Distrito Federal, José Eustáquio de Carvalho. Bom, muito obrigado pela presença dos dois aqui no fórum. E eu começo perguntando, Eustáquio, quais são os produtos mais contrabandeados aqui no Brasil? Olha, ficou evidente, e foi apresentado nesse fórum, que o campeão foi vestuário. Depois cigarros, aí teve, que não é contrabando, é fraude, né, que é o combustível. Aí depois você tem cosmético, tem óculos. Então, esses são os campeões que mais contribuíram para esses 130. Somados, eles devem superar 20% dos 130. E como é que a gente deveria evitar isso? Quais são as saídas para uma situação como essa? Olha, se a gente quiser filosofar, a gente vai dizer que é educação, porque culturalmente a gente tem o péssimo hábito de fazer esse tipo de coisa, né? De comprar coisas pirata por ser mais barato, etc. Agora, por outro lado, dentro do governo, o poder judiciário, o poder executivo, os poderes no geral, devia ampliar, especialmente o Ministério da Justiça, o pessoal da inteligência. Porque não adianta você pegar o produto, você tem que pegar quem traz o produto. Você sabe quem vende, você identifica quem compra. Quem compra, muitos não sabem que é crime, que ele pode ser processado, pode ser preso por estar comprando esse produto. Então, além disso tudo, quer dizer, se você fortalece a inteligência, você vai no ponto-chave, que é por onde quem traz. Porque por onde entra já se sabe também. Concorda, procurador? Sim, concordo plenamente, né? Eu atuo aqui na área criminal no Distrito Federal e temos realmente inúmeros casos, investigações relacionadas a contrabando, especialmente de cigarro, né? E nós verificamos que, infelizmente, a investigação muitas vezes se volta apenas contra aquele pequeno comerciante que vende essas carteiras de cigarro naqueles comércios muitas vezes ilegais, né? Quase familiares, residenciais, e não verificamos efetivamente uma investigação mais inteligente, procurando subir na pirâmide dessa organização criminosa, para buscar justamente os financiadores e aqueles que mais se beneficiam com esse tipo de atividade ilícita. Agora, isso envolveria tecnologia, inteligência, essa que é a saída, não é isso? Justamente, você precisa de inteligência, né? E a gente verifica que nem precisa de algo muito complexo, basta vontade para que você muitas vezes busque subir nessa escala da criminalidade para buscar aquela pessoa que muitas vezes financia. E, especialmente, essa investigação tem que se dar nos locais de entrada dessas mercadorias aqui no país, né? Porque nós sabemos que as fronteiras do estado do Mato Grosso do Sul, do próprio Paraná, Foz do Iguaçu, né? Classicamente são entradas muito importantes desse tipo de mercadoria. E que tipo de prejuízo traz para a economia, de uma forma geral? Eustáquio, a gente colocava aqui na reportagem números altíssimos, 40 bilhões, 130 bilhões. Exatamente. No momento de crise. 41 bilhões é qualquer coisa de assustador que deixa de entrar nos cofres públicos, né? Você vê que quando aumenta o déficit em 10 ou 20, todo mundo grita, mas deixou de entrar 41. Agora, por outro lado, às vezes até em função disso, que não há uma ação mais efetiva, porque não é difícil a gente ouvir por aí. Mas quem trabalha no contrabando, ele não paga o imposto lá, mas quem vende, ele acaba com o produto do dinheiro indo para o comércio e comprando produtos que geram impostos. Mas não é por aí. Isso é uma realidade, porque quem trabalha com o contrabando, onde que ele vai gastar o dinheiro?
aquele que é o pequeno, vamos citar o nosso caso específico, Brasília, na feira dos importados. O que está contrabandeado, ele vende, aí ele vai comprar para ele próprio. Se não for no contrabando, ele vai comprar roupa, ele vai comprar alimentos, ele vai comprar outras coisas que vão ser tributadas, vai gerar. Então, os 41 bilhões não é um número que a gente possa dizer que a economia teve um prejuízo, mas, na realidade, é qualquer coisa de muito expressiva que tem que atacar. O senhor falava aqui no comecinho, né, que participou de um fórum este ano em São Paulo, que debateu justamente esse assunto. Qual foi o resultado do fórum? Olha, na época até então o ministro era o deputado Osmar Serralho. No fim, ele até disse que do fortalecimento da parte de inteligência dos órgãos fiscalizadores. Mas o fórum, no final, falou e propôs, dentro das ações, 2 projetos que eu não anotei, mas já que se tramitaria a partir do mês de abril no Congresso, exatamente em função disso, em função de melhor aparelhar, em função de melhor fiscalizar e melhorar, quer dizer, ou evitar essa sangria de impostos, né? Porque o cigarro, o tributo é muito alto. Talvez seja esse um dos motivos porque se compra lá fora. Porque aqui a parte de imposto é muito grande no valor de cigarro. E quando você compra lá, não é tanto assim, né? Então, é preciso que comece a fazer esse tipo de trabalho para ver como é que se resolve essa parte, né? Porque o cigarro sai daqui, vai para lá e volta para cá. Uhum. E, às vezes, ele vai para lá contrabandeado, depois ele entra contrabandeado de novo. Então, essas ações, como é que vai, como é que não vai, se sabe as fronteiras por onde entra, se sabe o volume que isso representa, desculpa, mas até vou dizer que falta um pouco de inteligência para agir nisso. Não é fortalecer a área de inteligência das polícias, do pessoal da fazenda, não. É um pouco mais de inteligência até para planejar como agir nisso, né? Queria até que você diferenciasse aqui para a gente, Francisco, o que é contrabando, o que é tráfico, o que é descaminho, sei que pirataria é outra coisa. Quais são as diferenças? Certo. É importante dizer que, recentemente, houve até uma alteração legislativa, a Lei 13.008, né, trouxe novos tipos penais para diferenciar claramente o que é descaminho, que hoje prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão, do contrabando, que prevê uma pena de 2 a 5 anos. O descaminho, basicamente, é a internalização de mercadorias sem o pagamento dos impostos devidos, o imposto de importação, por exemplo. E o contrabando é a internalização de mercadorias que são proibidas, né, de serem internalizadas no Brasil, como, por exemplo, cigarros produzidos em outros países. Existe uma portaria expressa da Anvisa que determina que esse tipo de mercadoria deve ter registro na Anvisa para que ela possa ser internalizada. E, portanto, no momento em que não há esse registro, ela se torna proibida. Então, realmente, é um problema econômico bastante complexo. Com relação ao tráfico de entorpecente, na verdade, é um outro tratamento, porque, na verdade, são substâncias que causam dependência química nas pessoas. Então, portanto, a repressão e a gravidade desse crime é ainda maior, segundo a lei hoje em vigor. Então, portanto, existe essa diferença. Por exemplo, no tocante à mercadoria, roupas, por exemplo, que tem uma grande quantidade, a gente pode caracterizar como descaminho, né? O não pagamento daqueles tributos que seriam devidos pela internalização dessa mercadoria. Com relação ao cigarro, por ser uma mercadoria proibida, se caracteriza o contrabando. E o remédio entra em que categoria nesse ponto? Remédio, por exemplo, que não é permitido no Brasil. Bem, na verdade, o remédio, com relação a substâncias medicamentosas, existe um tipo específico, o artigo 273 do Código Penal, que prevê pena de 10 a 15 anos. Né? É um tratamento extremamente gravoso. Então, existe um tipo penal específico para a questão de medicamentos. Ou seja, quem viaja para o exterior, volta com um telefone celular, por exemplo, que ultrapassa lá da cota, está cometendo descaminho. Descaminho, justamente. E é comum. Mas hoje está mais rigoroso, né? Hoje você não pode trazer, por exemplo, um equipamento eletrônico com aquilo que você... Por exemplo, você vai ao exterior, traz um iPad para uso pessoal. Não, ele não entra.
Você vai trazer um outro equipamento também? Não, você vai pagar. E, em alguns casos, não adianta nem pagar. Eu não sei exatamente, mas já se fala nisso, que alguns produtos você não adianta você pagar a taxa, ele já é retido e pronto. Então, esse procedimento, aí a gente volta a uma outra questão. A gente sabe que existe uma cota para trazer, mas a gente sabe também que a possibilidade de você ser pego na luz vermelha, ela é bem baixa até, né? Então, tem algumas coisas estranhas. Então, o que acontece? Você sabe que é só 500, você traz 5.000, vai correr um risco. Porque você pode não ser punido, você traz. Agora, uma outra coisa que a gente pode falar é que, por exemplo, o prejuízo econômico não é só o imposto, não. Imagine a pessoa que compra um óculos para proteção solar que não protege nada, as doenças que ela pode ter. Vai custar o quê? É a sua saúde, né? Vai para o SUS, na maioria das vezes. Porque é barato, normalmente é mais acessível às pessoas, de poder aquisitivo. Você imagina outra coisa que não se falou no fórum, pelo menos não está nos resultados, esses suplementos. O remédio, que de repente você precisa de 300 miligramas e o remédio foi te vendido 600. E não é aquilo que é eliminado. Ficou 600 no seu. Olha só o problema de saúde que vai gerar gastos para o governo. Então, você tem dois vetores que são contrários, mas vão trabalhar na mesma direção. Não entra imposto e pode gerar despesas com relação à saúde das pessoas, né? Então, tem todo esse aspecto que vai, no final das contas, vai para a economia e vai para o governo. Tá? Então, essas coisas têm que ser anotadas. Isso não é só a educação, mas isso é comunicação, isso é divulgação. Você tem que botar as pessoas com essa consciência, né? E não fazer só pirotecnia. Você vai na feira dos importados, pega lá uma série de coisas, vai para frente da feira com um rolo compressor, quebra tudo, a televisão fotografa e passa. Mas quem foi? Ali era o comerciante daquele quiosquezinho que vendeu. Mas quem está por trás? De onde veio? Quem é que rastreia essas coisas todas? Essa que é a preocupação, né? Exatamente, deve ser por aí. Porque lá na ponta não adianta. Na ponta tem o que falou o doutor Francisco. Tem o comprador. E aí, se tem comprador e eu tenho produto, e eu atuo nessa área da ilegalidade, é a minha prática, eu vou vender. O fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho. O intervalo é curto. Até já. O fórum já está de volta e debate hoje o contrabando de mercadorias no Brasil. Quem compra, Francisco, mercadoria contrabandeada também comete crime? Se a pessoa tem consciência de que aquela mercadoria ela é contrabandeada, com certeza pratica o crime de receptação. Então é importante que as pessoas... E é muito fácil, né? Você vai, por exemplo, numa feira dos importados, não pede nota fiscal, né? Então todas essas circunstâncias caracterizam o conhecimento da origem ilícita daquela mercadoria e, portanto, essa pessoa efetivamente está cometendo crime de receptação. Tem também a pessoa que facilita o contrabando, né? Também tem a pessoa que facilita o contrabando. Existe um tipo penal específico de facilitação do contrabando. A questão principal da dificuldade de punição dessas pessoas é a investigação, a forma como a investigação é feita atualmente, né? Como eu já falei, se foca muito naquelas pessoas que estão na ponta dessa rede, né, de venda de mercadorias descaminhadas ou contrabandeadas, e muitas vezes se deixa de focar naquela pessoa que financia todo esse sistema de uma forma mais inteligente. Agora, teria que ser uma grande investigação, né? Ou investigações pontuais? Então, você pode fazer um mapeamento geral, até que já tem, né? Já se sabe as fronteiras, se sabe os produtos. Então, fica mais fácil descobrir os principais contrabandistas ou comerciantes de produtos ilegais em cada um desses setores aonde está acontecendo. Então, isso é um mapa geral. Agora, depois você tem que começar, o pequeno, talvez, aí já é um problema policial que a gente não entende, mas se vê, é que você, às vezes, pegando, não na ponta, mas na cadeia, você consegue chegar no início. Existem aí mitos e verdades em torno do contrabando? Qual é a avaliação de vocês?
Às vezes a pessoa olha e vê isso mesmo, não, isso não é nada, não vai dar em nada, e não é bem assim? O que vocês acham? Bem, na verdade a gente vê que é uma questão cultural, né? Basicamente de aceitação desse tipo de conduta, de aquisição de produtos pirateados, contrabandeados e sem o pagamento dos impostos devidos. Eu acredito que é uma equação extremamente complexa para se resolver, porque nós temos também o problema econômico, a crise econômica. Quanto maior a crise econômica, menor o poder aquisitivo das pessoas e, portanto, essas pessoas muitas vezes são levadas a adquirir essas mercadorias, apesar de terem qualidade inferior, mas o preço é muito baixo e, portanto, cabem dentro da sua renda. Temos a questão de impostos extremamente elevados com relação ao cigarro, por exemplo, e bebidas também, né? Até que ponto você tem que achar um ponto de equilíbrio para que você tenha competitividade com esses produtos importados, né? Na medida em que, de repente, você abaixe esse tipo de tributação e o consumo aumente, em termos absolutos, a arrecadação vai ser até maior. Então, é uma equação extremamente complexa de se resolver, mas necessariamente se passa pela educação e esclarecimento contínuo da população com relação aos riscos dessa aquisição de produtos ilegais. Existe aí o raio-x, né? O raio-x aqui do contrabando foi feito por vocês dois. Agora, por que não se age? Talvez se ache que o contrabando é um crime menor, que não tem tanta importância. O que você acha, Eustáquio? Eu acredito que não seja, assim, esse tipo do achômetro deles, não. Eu acredito que não está realmente estruturado um sistema de agir nessas... Agora, lá por trás, eu não sei, porque saber... Olha só, esse fórum disse quanto se perde. Isso a gente soube. Falou lá, 130 bilhões foi o tamanho do contrabando do ano passado, 41 bi o governo deixou de arrecadar. Então, a gente descobriu quem perdeu. Agora, onde está quem ganhou? Então, não tem um esquema, e é preciso ter isso, para saber quem ganhou e quem ganha com isso. Porque aí você tem condição de agir. E aí, o que precisa? Você tem que agir de forma sistemática. Não pode ser aleatoriamente, a cada 50 ou 100 caminhões que passa pela ponte lá de Foz do Iguaçu, você pega um. De repente, aquele um não tem nada e os 99 tinha. Então, de repente, é critérios matemáticos, estatísticos e a própria estrutura de combate e treinamento das pessoas para agir lá na ponta, na inteligência, sem esquecer isso. E principalmente por onde entra os sacoleiros. De vez em quando pega-se um ônibus vindo de algum lugar desse. Pega um, mas sacoleiro tem todo dia. E ele não está na cota, ele está acima da cota, porque ele também é outro mito. Para ele, quer dizer, não é um mito, é uma postura. Ele acha normal, pelos aeroportos. Será que realmente aquele sistema de vermelho e verde, quando você entra, ele pode ser manipulado? Claro que pode, mas ou ele está aleatoriamente. Também é aquela história, tem 4, 5 pessoas que têm 5 malas cada uma, e não tem nada. De repente tem um que só tem coisa nobre ali e que é ali que está o problema. Então, a tecnologia pode ajudar, mas o que falta, na minha opinião, é sistema para trabalhar nisso tudo. Na sua opinião, todo mundo deveria ser checado, é isso, né? Quando você fala assim, é uma escolha aleatória. Poucos são revistados, por assim dizer, e muitos outros não. Teria que passar por todo mundo. Olha, não sei como é que vai ser, mas precisa analisar o sistema. Porque quando você vai entrar no avião, todo mundo passa por aquela esteira. Agora, quando você volta do exterior, na hora de fiscalizar que você tem aquilo, não passa, não é todo mundo que passa. E eu acredito também, na vivência profissional que a gente tem diariamente, já sou procurador há 18 anos, que por trás desses crimes existem verdadeiras organizações criminosas, onde você tem não só o contrabando, o descaminho, você tem a corrupção também, que impera, muitos agentes públicos que são competentes para fazer as fiscalizações, né, são corrompidos, então, portanto, a gente vê diariamente na imprensa esse tipo de ação também, de corrupção, de agentes públicos para deixar de exercer as suas atribuições e deixar essas mercadorias entrarem.
temos também lavagem de dinheiro, né? A gente sabe que o contrabando, organizações criminosas também são envolvidas com tráfico de entorpecentes, eles têm multiatividades ilícitas, né? O contrabando é apenas uma via das atividades que são ilícitas são praticadas. Então, é extremamente complexo. Eu acho que, efetivamente, você tem que ter 2 pilares básicos, né, para tentar, de certa forma, coibir esse tipo de atitude. A questão da educação, sem dúvida nenhuma, do consumidor, né? A gente sabe que é uma lei do mercado, da economia. Se existe demanda para esse tipo de mercadoria, isso a gente pode estender para, inclusive, entorpecentes também, drogas, sempre vai ter alguém vendendo. Então, você tem que educar as pessoas para que elas não demandem esse tipo de produto. E também punir aquelas pessoas de forma inteligente, né, e subir na pirâmide da organização criminosa. Você tem que asfixiar financeiramente essas organizações criminosas para que, como elas não vão ter mais acesso ao financiamento, com certeza esse mercado não vai se desenvolver. Como é que esses produtos chegam, entram no Brasil de forma geral? De todo jeito? Terra, mar e ar, Eustáquio? Olha, certamente a maior quantidade vai entrar por mar, né? Principalmente pelo tipo de produto que a gente vê aí na rua, em termos de comércio, né? Roupa chinesa, brinquedos chineses, eletrônicos chineses, e da China para cá, de avião, fica um pouco complicado. Então, agora, também tem outro detalhe, às vezes, mesmo sendo chinês ou sendo de outro país, pode estar vindo por terra, pelo Paraguai ou pela Bolívia. Classificaria mar, depois terra. E aí os mais sofisticados, aí você traz no bolso, ou traz na bolsa, na mala, aí você traz de avião numa das viagens que você fizer. Aí aquela compra, não, mas eu vou comprar, não, tendo aquela ideia de que é normal, eu quero substituir uma eletrônica, etc. Agora, só voltando à resposta do Dr. Francisco, a probabilidade é muito alta em relação a contrabando ser apenas um negócio de uma grande organização. Então, aqui tem um negócio que alguém opera, aqui tem outro negócio que alguém opera. Então, mas a grande organização está aqui. Então, de repente, é exatamente o que ele falou. Você pega o negócio contrabando, você acha quem é o dirigente dele. Mas tem que chegar e ir um pouco acima para saber se ele é um negócio de uma organização maior e chegar na organização maior. E isso não é simples, não é fácil, não é barato você fazer esse tipo de trabalho e muito menos é um trabalho que se faça sem planejamento, sem estratégia, sem inteligência, sem sistema, sem tecnologia. Há sempre crítica quando há uma mudança na lei, deixar a pena mais dura, por exemplo. Essa crítica seria a mesma aqui, por exemplo, aumentar a pena do contrabando, adiantaria ou não? Bem, da forma como esse crime está sendo investigado hoje em dia, realmente não adiantaria, né? E, inclusive, nós temos instrumentos já na legislação presente para que essa investigação seja feita de forma mais inteligente. Com relação a organizações criminosas, né? Nós temos a lei aí de organizações criminosas, em que você prevê inúmeros instrumentos de investigação, como ação controlada, né? Você verifica aquela pessoa vendendo e você não apreende imediatamente, em flagrante. Você acompanha aquela pessoa para verificar onde é que ela vai, quais são os contatos, quem são os fornecedores. E da mesma forma os fornecedores aqui no Distrito Federal compram, adquirem aonde? Em São Paulo. Então vai acompanhando a cadeia, né, de comercialização desse tipo de produto até se atingir um grau mais elevado nessa pirâmide que é essa organização criminosa. Os instrumentos existem. O que a gente verifica, na verdade, muitas vezes é uma falta de vontade política, efetivamente. A gente sabe que, de certa forma, essas organizações criminosas, como têm um poder financeiro elevado, acabam, de certa forma, influenciando também agentes do Estado, como a gente verifica, né? Então, falta uma vontade política para que você efetivamente investigue de forma mais eficiente esse tipo de crime. Ok, Francisco, muito obrigado pela presença aqui no Fórum. Agradeço muito o convite. Eustáquio, muito obrigado também. Obrigado a você, Paula, a TV Justiça, e precisando pode contar comigo ou com a própria federação nesses assuntos de comércio e economia. Contaremos. Obrigado. Bom, e eu agradeço também a você que assistiu ao Fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.